Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Med Diários e hoje nós vamos responder a comentários de vocês. Nós resolvemos fazer esse Mediários Responde um pouco mais curto, porque tem algumas dúvidas que vocês nos mandam que são tão legais que a gente vai fazer vídeo especialmente para cada uma delas. Então a gente pediu umas dicas para vocês nas redes sociais, vocês mandaram as dúvidas, muito obrigada, e a gente vai responder agora. Então a primeira pergunta que a gente separou é da Maria. Ela perguntou pra gente se nós já sabemos qual especialidade vamos querer fazer. Para quem já acompanha o canal há um tempo, a gente comentou em um dos primeiros Mediários Responde qual a especialidade a gente pretendia fazer. Mas tem muita gente que começou a acompanhar agora, então a gente vai repetir essa pergunta. Eu penso em fazer ginecologia e obstetrícia. É uma especialidade que mistura clínica e cirurgia. E é uma coisa que eu quero muito fazer na minha vida, que é ter tanto essa parte de ser um médico clínico, de consultório, mas também atender procedimentos, fazer pequenas cirurgias, eu gosto bastante. E ginecologia é uma área bem legal, porque você pode atender pacientes de todas as idades, e várias fases, e tem como você fazer esse acompanhamento ao longo da vida, então eu gosto bastante. E já eu penso bastante em otorrinolaringologia. A primeira razão é porque eu gosto bastante do assunto, sempre fui interessado principalmente pela audição, e quando eu cheguei na faculdade eu vi que eu também gostava da parte de garganta e de nariz. Pois as queixas otorrinolaringológicas são bem prevalentes na população, muita gente tem dor de ouvido, muita gente tem rinite, então eu acho legal ter esse alcance todo. E por último, pelos motivos que a Bianca falou de ginecologia e obstetrícia, otorrinolaringologia também é uma especialidade mista, mistura um pouco de clínica, um pouco de cirurgia. Eu gosto bastante de ter essa opção e versatilidade. Próxima pergunta é do Oparim, do Twitter. Como foi se deparar pela primeira vez com um cadáver? Nós já falamos um pouquinho sobre esse tema no nosso vídeo de como foram nossas aulas de anatomia na faculdade de medicina. Quem não assistiu, a gente vai colocar o vídeo aqui na descrição. Mas eu acho que pra nós não foi tão traumático assim quanto as pessoas esperam. Principalmente porque os professores foram muito respeitosos nesse sentido e a exposição foi um pouco gradual. Então na primeira aula prática, a gente teve primeiro exposição aos ossos, algumas peças, vértebras, e não foi ainda um corpo inteiro. Depois, aos poucos, nós fomos progredindo e daí a gente viu um membro, e só então que nós vimos o cadáver inteiro. Então deu pra gente se acostumando, ao ambiente do laboratório de anatomia, com o conceito de a gente estar lidando com o corpo e pensando, acho que ninguém da nossa turma teve tanto problema assim. Claro que o cheiro é um pouco forte, porque eles usam formol ou glicerina para conservar as peças, então acaba tendo um cheiro meio estranho mesmo. Mas, assim, de passar mal ou achar a cena muito forte, acho que não teve tanto problema assim. E uma outra pergunta que a gente recebeu aqui também pelo Twitter a partir de agora, qual o momento que vocês estão mais ansiosos por desvendar na faculdade, sem ser terminar o curso? A gente estava conversando que com certeza a gente está super ansioso pelo internato, que é a nossa parte de estágio prático. A gente tem um vídeo que a gente explica direitinho o que é o internato, para quem não conhece, mas basicamente a gente é dividido em grupos, que a gente chama de panelas. Tem mais ou menos uns 12, 13 alunos, e a gente vai rodando a cada mês, a cada semana em estágios. E a gente praticamente não tem mais aula, a gente tem ambulatório, que é atender paciente, a gente vai em enfermaria, de vez em quando a gente dá plantão, então a gente fica a noite inteira no hospital, cuidando de um lugar, lógico, sempre acompanhado, supervisionado. Então acho que essa parte prática tá deixando a gente bem ansioso, porque a gente não sabe assim, o quanto de responsabilidade a gente realmente vai ter, o quanto que a gente vai precisar fazer. Então a gente tá assim, bem ansioso para saber como vai ser. Agora a pergunta da Maria do Twitter. Vocês pretendem continuar com o vlog quando se formarem? Essa é uma pergunta que, à medida que a gente vai caminhando para o fim do curso, agora a gente já tem mais da metade da faculdade já para trás, as pessoas têm feito bastante pra gente. E nossa resposta é sim, a gente quer continuar com o vlog, a gente não tem certeza no que ele vai se transformar depois que a gente acabar a faculdade, porque hoje em dia basicamente é um diário da nossa rotina, a gente ajudando os vestibulandos, dando dicas de estudo, contando um pouquinho sobre as coisas da faculdade. A gente não sabe se vai continuar com esse mesmo teor quando a gente se formar, mas com certeza a gente quer continuar, talvez falando um pouquinho de um lado um pouco mais médico, como é a nossa rotina depois de formados, mas podem ficar tranquilos que nós vamos continuar com o trabalho sim. Outra pergunta que a gente recebeu é como dar o nosso melhor na hora da prova, impedir o cansaço, ter atenção e não deixar que a ansiedade nos cause problemas? Essa pergunta é muito boa e eu acho que muitos de vocês que estão nos assistindo, com a proximidade das provas, devem estar pensando nisso. E realmente é uma questão de se preparar emocionalmente. Então vocês têm que pensar que a hora da prova está chegando e como vocês vão se organizar para controlar o estresse nesse momento.
desde agora, não é só no dia da prova, vai começar a partir de hoje, quando você estiver pensando o que você vai fazer. Então, uma coisa que ajuda muito é você pensar em todo o trabalho que você fez até agora, pense que você estudou, você deu o seu melhor, mesmo que você ache que não foi o máximo que você poderia ter estudado, você estudou bastante. Então você cresceu, você está melhor do que no ano passado, você está mais preparado. Então tem essa confiança que já vai te ajudar bastante. Também não pense quando chegar na hora da prova, um dia antes, que aquilo vai ser o único momento que vai decidir a sua vida, que você só depende daquele dia, porque isso vai acumulando uma carga emocional, uma carga de estresse, ansiedade muito maior. É lógico que a prova ela é estressante e é um momento decisivo, mas você tem que chegar lá no máximo de calma que você conseguir, tranquilidade e concentração. Porque se você começar a pensar que tudo vai dar errado, que você vai ficar ansioso, antes de você realmente estar sentindo aquilo na hora da prova, já vai piorar. Então tenta chegar o mais calmo que você conseguir, faz técnicas de respiração, meditação, o que você gostar de fazer. E no dia tente controlar o estresse. Cada pessoa tem o seu jeito, eu já falei bastante aqui no canal o que eu fazia na minha época, né? Eu não tentava ficar pensando, olhando para o lado, vendo aquele ambiente, eu ficava meio desligada e minha forma de me alienar daquilo era lendo livro, ouvindo música. Então cada um tem o seu jeito. Mas encontre isso e tente na hora da prova manter a calma o máximo que você conseguir. No meio da prova é normal você ficar mais um pouco ansioso quando estiver chegando na hora de passar no gabarito, é normal. Mas tenta começar o mais sereno possível. E o mais importante de tudo, acreditando que você vai conseguir. A próxima pergunta é da Vitória Nogueira. Tenho uma pergunta para vocês. Vocês concordam que é mais fácil entrar na faculdade de média do que sair? Ouço muitas pessoas dizendo isso e como passar é extremamente difícil, dá até aquele medinho do curso. Olha, Vitória, eu acho que a gente não concorda tanto com essa afirmação. Apesar da faculdade de medicina ser bem puxada, por ser um curso integral, ter 6 anos de duração, as matérias serem bem densas, acho que nada se compara com a pressão que a gente tem no vestibular. Os estudantes se autopressionam demais nessa fase e é uma coisa que nem a Bianca falou, a gente cria essa imagem de é um dia para decidir a minha vida e a gente meio que cai nessa ilusão, vai criando uma bola de neve em cima disso. Na faculdade de medicina, apesar de ser bem puxada, é um pouco igual à escola, sabe? Você está tendo dificuldade um pouquinho nessa matéria, mas você recupera na próxima prova, você pede ajuda para um colega, todo mundo vai indo e vai dando certo. No vestibular não, é estudar o ano inteiro para ir bem naquela prova, naquele dia, então acho que a pressão do vestibular é muito difícil mesmo. E o Rômulo Dias mandou pra gente uma dúvida pelo Snap. Ele falou: os médicos já formados e especializados consideram o que como um ponto alto da carreira? A abertura de um consultório próprio, uma vaga de chefia dentro do hospital? Quais são os sonhos profissionais da maioria dos médicos? Eu acho que tem uma grande variedade entre o que cada profissional busca, porque a gente sempre comenta com vocês, né, que a faculdade de medicina ela é uma porta para muitos ramos, muitos campos de atuação. Então tem muita gente diferente que pensa em fazer coisas diferentes. Então acho que tem um pouquinho de tudo, tem muita gente que quer ter um consultório e ser um médico renomado, por exemplo, numa área, ser a referência, quer que as pessoas mandem para ele, o recomendem, que ele seja então aquele boca a boca, todo mundo conheça ele como, por exemplo, o ginecologista melhor. Então, tem isso. Tem outros que querem seguir a área acadêmica, então virar um pesquisador, publicar muitos artigos, virar no futuro, quem sabe, um livre docente de uma universidade. Então isso muitos pensam que esse é o seu ponto alto. Os cargos de chefia de administração em hospitais também são cargos muito cobiçados por alguns alunos. A gente percebe que tem essa vocação, essa vontade. Eu concordo com tudo isso que a Bianca falou, tem muitas possibilidades, mas eu acho que um ponto alto assim na carreira de qualquer profissional da saúde, médico, é quando ele consegue atingir uma independência, uma autonomia para ele fazer o que ele quiser. Tem um período, quando a gente está começando a nossa carreira, que a gente é meio que obrigado, sabe, a pegar muito emprego assim que a gente não ama de coração. A gente, por exemplo, dá muito plantão só para ter para ter um salário bom, a gente vai trabalhar em 10 hospitais ao mesmo tempo, a gente ainda está numa posição, por exemplo, numa faculdade que eu não tenho tanta autonomia para fazer as pesquisas que eu quero. Então, mas chega um ponto que você vai subindo na carreira que você consegue essa autonomia, você consegue, se você estiver dando aula, você consegue ser o livre docente, então fazer a pesquisa que você quer. Se você estiver fazendo clínica, você consegue abrir seu consultório ou trabalhar no hospital se você quiser. Você então todas as possibilidades na palma das suas mãos e você consegue escolher dentre todas elas qual que mais combina com você, qual que mais te agrada. Acho que esse é um momento alto assim da carreira de qualquer médico. Então, pessoal, essas foram as perguntas que nós selecionamos para o vídeo de hoje. Como a Bianca disse no começo, nós recebemos mais perguntas do que isso, mas nós
selecionamos algumas para fazer vídeos específicos sobre elas, então não fique triste se sua pergunta não foi selecionada para o vídeo de hoje, a gente vai respondê-la em algum momento sim. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado para tirar algumas dúvidas de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, sigam a gente nas nossas redes sociais, mandem cartinhas pra gente na nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal.